galera, tudo bem? Continuando nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre polígonos, polígonos regulares e quadriláteros. Então pegue seu caderno e bora pro vídeo. Bem, então vamos lá. Polígonos. Galera, a gente vai trabalhar aqui com um tipo de polígono. Existem dois tipos. Existe o polígono convexo e o polígono não convexo. O polígono convexo, eu consigo passar uma reta por cada um dos lados dele, de modo que eu não corte o outro lado. De modo que eu não corte o outro lado. Tá vendo? Agora, o polígono não convexo, olha só, se eu passar uma reta nesse lado aqui, opa, cortei o polígono. Se eu passar aqui, ó, cortei o polígono. Então, a gente vai trabalhar apenas polígonos convexos. Então, tudo que a gente falar aqui hoje, todas as propriedades, vão ser para polígonos convexos. A gente não vai trabalhar com polígonos não convexos. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre os polígonos convexos é a soma dos ângulos internos. E a gente vai fazer uma construçãozinha. Eu vou chamar essa soma dos ângulos internos de SI. Beleza? Então, triângulo, galera. O triângulo possui um número de lados igual a 3. Certo? E a gente já sabe, por outras demonstrações, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Beleza? Agora, vou colocar aqui um quadrilátero. Tudo bem? Colocando aqui um quadrilátero, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Percebe o seguinte, que ao fazer isso, ó, eu tenho aqui, ó, ângulos, e que se eu juntar todos esses ângulos aqui, eu tenho todos os ângulos desse quadrilátero. Faz sentido, galera? Ou seja, quem vai ser a soma dos ângulos internos desse cara? Esse cara tem 4 lados, né? E a soma dos ângulos internos dele vai ser o seguinte, são dois triângulos. Então vai ser 2 vezes 180. Beleza? E se o polígono tiver 5 lados, galera? Para n igual a 5. Vamos ver. A gente vai ver quantos triângulos a gente consegue formar. Então a ideia para descobrir a soma dos ângulos internos, a ideia básica, seria descobrir quantos triângulos eu posso formar. Ó, aqui eu consigo dividir em 3 triângulos. Se eu marcar aqui os ângulos, ó, você vai ver que se eu juntar todos eles, eu tenho todos os lados desse pentágono, beleza? Então, eu tenho 3 triângulos, cada um deles com a soma dos ângulos internos igual a 180. Então, é 3 vezes 180. Beleza? E, por fim, ó, um polígono de 6 lados. Ou seja, a ideia é a mesma. A gente vai ver quantos triângulos a gente consegue formar. Então, é só pegar aqui um dos pontos, traçar aqui diagonais, e tá aí, ó, eu consigo formar 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, para um polígono de número de lados igual a 6, a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180. Galera, seguindo esse mesmo raciocínio, para um polígono de n lados, qual vai ser a soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos vai ser, perceba, gente, no polígono de 3 lados, eu tenho um triângulo. No de 4 lados, eu tenho 2. No de 5, eu tenho 3. No de 6, eu tenho 4. No de 7, 5. No de 8, 6. Ou seja, é a quantidade de lados menos 2 vezes 180. Ou seja, n menos 2 é a quantidade de triângulos que eu consigo formar. E cada um desses triângulos possui soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Então, n menos 2 vezes 180. Essa é a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Beleza? E vamos falar agora da soma dos ângulos externos. Ok? Então, galera, olha só. A ideia é a seguinte. Vou marcar aqui todos os ângulos externos desse polígono. Então, aqui, ó, vou marcar os 5 ângulos externos aqui. Então, 5 ângulos externos. Galera, perceba. Vamos supor que foi desenvolvido aí um robozinho que vai andar em cima deste polígono. E ele não pode cair, ele sempre tem que andar na borda. Perceba, ele vai vir para cá, na hora que chegar aqui, ele não vai seguir reto. O que vai acontecer? Ele vai parar e vai virar uma angulação igual a esse ângulo externo 2, ângulo externo 1, perdão, e vai seguir aqui em cima. Na hora que ele chegar aqui, ele vai virar. Ele não vai seguir reto.
ele vai virar uma angulação igual a esse ângulo externo 2. E ele vai seguir aqui. E vai chegar aqui e vai virar uma angulação igual a esse ângulo externo 3. E vai chegar aqui e vai virar esse ângulo vermelho. E vai chegar aqui e vai virar esse ângulo amarelo. Galera, perceba, na hora que ele virar, ele vai voltar para o mesmo lugar. Então ele virou, 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 virou e parou no mesmo lugar. Isso significa que se eu somar todos esses ângulos, que são todos os ângulos externos, se eu somar todos esses ângulos externos, ele girou e parou no mesmo lugar. Isso dá 360 graus. Ou seja, galera, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Sempre. Isso não muda. Beleza? Então agora, galera, a gente vai falar do número de diagonais. Primeiro, o que é uma diagonal? A diagonal ela é um segmento que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Beleza? Então é um segmento que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Beleza? E a gente vai calcular quantas diagonais tem um polígono. Então a gente vai começar aqui por um triângulo. Beleza, galera? Veja, gente, que no triângulo, dois vértices sempre são consecutivos. Então, para um polígono de 3 lados, o número de diagonais é 0. Beleza? Agora, vamos para um polígono de 4 lados. Vamos para um quadrilátero. Olha só. Esse vértice aqui, ele vai conseguir ligar com esse, uma diagonal. E esse vértice aqui vai ligar com esse. Mas perceba, galera, na hora que eu chegar nesse vértice aqui, nada mais vai fazer do que voltar. Ou seja, é a mesma diagonal. E quando eu chegar nesse vértice aqui, também vai voltar. Ou seja, as diagonais foram contadas 2 vezes. Se eu for contar assim, né? Cada vértice partiu uma diagonal. São 4 diagonais? Não, galera, porque as diagonais elas acabam voltando. Então, é só metade que eu vou contar. Então, peraí. No polígono de n igual a 4, o número de diagonais vai ser o quê? São quantos vértices? 4. De cada vértice partiu uma diagonal. Só que depois eu consigo, né, voltar e a mesma diagonal é contada 2 vezes. Então, para consertar minha conta, eu divido por 2. E isso dá 2. Beleza? Agora para um polígono de n igual a 5. Um polígono de 5 lados, galera. Vamos lá. Cada vértice vai sair uma, 2 diagonais. Beleza? De cada vértice partem 2. Mas observe, desse vértice aqui vai partir 2, ok? Desse vértice aqui vão partir 2, só que aqui, eu estou contando de novo, perceba? E aí o que começa a acontecer, galera, é que a gente vai ficar contando diagonal de novo. Essa aqui a gente já fez, desse vértice aqui a gente já fez. Daqui já fez, daqui já fez. Então, peraí, qual é o número de diagonais? Vai ser o número de lados, quantos lados são? 5. Só que de cada vértice partem 2 diagonais. Só que para eu consertar minha conta, eu divido por 2. Isso dá 5. Então o número de lados é igual ao número de diagonais nesse polígono aqui, que é igual a 5. No polígono de 6 lados, galera, é só a gente analisar. De cada vértice partem 1, 2, 3 diagonais. Ok? Para o desenho não ficar muito poluído, vamos calcular. Para um polígono de 6 lados, galera, o número de diagonais vai ser 6 vértices, que cada um desses vértices partem 3 diagonais, certo? E para consertar minha conta, eu divido por 2. Então isso vai ficar 9. Galera, para um polígono de n lados, qual vai ser o número de diagonais? O número de lados vezes quantas diagonais partem de cada lado? n menos 3. Por que n menos 3? Porque o vértice não se liga com ele mesmo e ele não se liga com os dois da ponta, que são consecutivos. Mas ele se liga com todos os outros. Ou seja, de todos os vértices de um polígono, ele só não se liga com 3. Então é n vezes n menos 3. E para consertar minha conta, sobre 2. Esse é o número de diagonais de um polígono. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de polígonos regulares, galera. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são polígonos que são equiláteros e equiângulos. Ou seja, eles têm ângulos iguais e lados iguais. Beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que saber. E a gente vai falar de alguns elementos aqui do polígono. Bem, o polígono regular, galera, ele pode ser inscritível ou circunscritível e uma circunferência perfeitamente. Beleza? E quais são os elementos que você tem que saber aí
de um polígono regular? Bem, o centro dele, que é o centro da circunferência inscrita e circunscrita, as circunferências que são inscritas e circunscritas no polígono regular, elas são concêntricas, e o centro delas é o centro do polígono. Beleza? Esse polígono, ele tem um ângulo interno, beleza? Ângulo interno. Ele tem um ângulo externo. Ele tem um ângulo que é chamado de ângulo central, que é quando eu pego ele aqui e olho dois vértices consecutivos. E eu formo esse ângulo aqui chamado de ângulo central. Ok? E eu tenho uma medida muito importante também aí, chamada de apótema. O que é o apótema? O apótema é um segmento que parte do centro, faz 90 graus e divide o lado ao meio. O apótema, galera, é a menor distância do centro para o lado do polígono regular. Beleza? Então vamos falar aí, ó. Ângulo interno, galera. Ângulo interno. O que você precisa saber sobre o ângulo interno, gente? Você precisa saber o seguinte, você precisa saber como é que calcula. Se todos os ângulos são iguais e a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, quanto é que vai medir o ângulo interno? Ele vai medir n menos 2. Vamos fazer diferente. Vamos falar que o ângulo interno ele vai medir a soma dos ângulos internos sobre o número de lados. Então vai ser n menos 2 vezes 180 sobre n. Então a gente tem que o ângulo interno ele é n menos 2 vezes 180 sobre n. Essa é a medida do ângulo interno. Galera, e o ângulo externo? E o ângulo externo? A soma dos ângulos externos não é 360? Então o ângulo externo ele vai ser a soma dos ângulos externos sobre o número de lados. E a soma dos ângulos externos é 360, então é 360 sobre n. Vou nem marcar aqui. Opa. Não vou nem marcar aqui, vamos só reescrever aqui. Vamos falar aqui que o ângulo externo é 360 sobre n. Ok, gente? Vou marcar aqui de novo para a gente continuar fazendo. Marcar aqui de novo o ângulo central. Ângulo central, galera. Pensa aqui comigo, gente. Se eu fechar aqui todos os ângulos centrais, o que vai acontecer? Eu vou fechar quantos graus? Eu vou fechar 360, né, gente? Se eu juntar aqui, ó, todos os ângulos centrais, eu fecho 360 graus. Beleza, gente? Todos os ângulos centrais vão 360. Só que olha só, todos vão ser iguais, porque os lados do polígono regular são todos lados iguais. Então, qual vai ser a medida do ângulo central? A medida do ângulo central vai ser 360. Beleza, galera? E o apótema? O apótema vai depender da figura. O apótema vai depender de qual figura você vai estar trabalhando. E normalmente, para descobrir o apótema, você vai fazer triângulos retângulos. Então, só um exemplo aqui. Só um exemplo. Se eu tenho aqui um apótema, vou marcar aqui. Beleza? 90 graus. Apótema. Normalmente, o que vai acontecer? Ele dividiu o lado em duas partes iguais e você formou um triângulo retângulo aqui. Ó. E quando você precisar descobrir o apótema, é só você usar Teorema de Pitágoras, galera. E isso aqui é o raio da circunferência circunscrita. E o apótema, ele é o raio da circunferência inscrita. E com essa relação você usa um teorema de Pitágoras, com a metade do lado, com o raio da circunferência inscrita, que é o apótema, e com o raio da circunferência circunscrita, que está marcado aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Então esse foi o nosso resumo de polígonos regulares. E para a gente finalizar, vamos falar de quadriláteros, galera. Os primeiros quadriláteros que a gente vai falar são os trapézios. E o que você tem que saber sobre os trapézios, galera? Bem, que é um polígono que tem um par de lados paralelos.
Beleza? Isso é a definição do trapézio. Ele possui um par de lados paralelos. Aí, os lados não paralelos, galera, são chamados de bases. Essa aqui chamada de base menor, Bzinho, e essa de baixo é a base maior, Bzão. Então, os lados paralelos são chamados de bases, beleza? Base maior e base menor. E o que você precisa saber aqui, galera? Você precisa saber que os ângulos dos lados não paralelos somados dão 180. Então, peraí, se eu marcar esse ângulo aqui, alfa, e eu marcar esse ângulo aqui, beta, o que você precisa saber? Você precisa saber que alfa mais beta dá 180. Beleza? Por quê, galera? Por causa do zorro, ó. Por causa do zorro. Se eu seguir aqui, ó, faz o zorro, aqui é alfa, né? Então, alfa mais beta é 180. Ora, se eu tiver aqui dois ângulos também, né, sei lá, θ e o ângulo gama aqui em cima, o que eu posso falar? Que θ mais gama igual a 180 graus. Então, os ângulos dos lados não paralelos são suplementares. Tranquilo, gente? E dentro dos trapézios, a gente tem alguns trapézios especiais. O primeiro é o trapézio isósceles, galera. O que é o trapézio isósceles? É o trapézio em que os lados não paralelos são congruentes. Beleza? E por consequência, galera, os ângulos das bases são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui. Beleza, gente? Tranquilo? O outro trapézio que é bom vocês saberem é o trapézio retângulo. O que é o trapézio retângulo? Que tem um ângulo reto aí. Já destaquei aí para vocês as bases, né, maior e menor, e você tem que saber apenas isso, que ele possui aí, né, um ângulo de 90 graus aqui e aqui. Beleza? Normalmente, nesse trapézio, quando ele aparece em questões de prova, você precisa fazer isso aqui, ó. Você passa a altura dele e forma um triângulo retângulo, onde a altura é um dos catetos e o outro cateto é a base maior menos a base menor. Beleza? Essa é uma aplicação muito comum que você usa aí do trapézio retângulo. Beleza? O próximo quadrilátero que a gente vai falar é o paralelogramo, galera. O que é o paralelogramo? Ele é o quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. E qual é a consequência, galera? A consequência é que os lados opostos são congruentes. E além de ter lados opostos congruentes, eles também têm ângulos opostos. Ok? Então, olha só, a gente vai ter que esse ângulo é igual a esse ângulo. E esse ângulo igual a esse ângulo. Beleza, gente? Isso é importante. E a outra conclusão importante do paralelogramo, perdão, é que suas diagonais se encontram no ponto médio. Então, se eu traçar as diagonais desse paralelogramo aqui, ó, vamos fazer de laranja, uma delas. Se eu traço aqui uma diagonal e eu traço aqui outra diagonal, fazer de verde, esse ponto de encontro delas é um ponto médio. Beleza? Então, esse lado é igual a esse lado e esse lado igual a esse lado. Beleza? É um dos quadriláteros mais importantes. Por quê? Porque a partir de agora, todos os quadriláteros que a gente vai falar também são paralelogramos. Então, o retângulo. O que é o retângulo, galera? O retângulo, ele é o quadrilátero que possui todos os ângulos retos. Por isso que ele recebe esse nome, retângulo. Possui todos os ângulos retos. A gente fala que esse polígono é um polígono equiângulo. Então, se um dia te perguntarem qual é o quadrilátero equiângulo,
Você disse que é o retângulo, que ele tem todos os ângulos iguais. E galera, ele é um trapézio, beleza? Perdão, ele é um trapézio, sim, não está errado, mas ele é um paralelogramo. Então, todas as propriedades do paralelogramo se aplicam ao retângulo, com uma em especial, né, gente? Ele vai ter uma a mais que o paralelogramo não tem. Então, as diagonais se encontram no ponto médio, só que essas diagonais, elas são iguais, beleza? Então, elas se encontram no ponto médio por ser um paralelogramo, todas as propriedades do paralelogramo se aplicam ao retângulo, e além disso, as diagonais são congruentes, beleza? O outro quadrilátero é o losango, galera. O que é o losango? O losango, ele é um paralelogramo também, ou seja, todas as propriedades do paralelogramo se aplicam ao losango. E que paralelogramo é esse? Esse é o paralelogramo equilátero. Ele é o quadrilátero equilátero. Aqui vem uma confusão da galera. Quando pergunta quadrilátero que é equilátero, qual é o quadrilátero que tem todos os lados iguais, as pessoas sempre respondem quadrado. Não, galera, não é quadrado, é o losango. É porque o quadrado ele é um losango também, beleza? Mas ele, o que tem os lados iguais é o losango. Como eu disse, ele é um paralelogramo, então todas as propriedades do paralelogramo se aplicam nele, só que ele vai ter uma propriedade especial. Que propriedade especial é essa? Que as diagonais são perpendiculares entre si. Ou seja, galera, se eu traçar uma diagonal aqui e eu traçar outra diagonal aqui, elas formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Elas se encontram no ponto médio porque é um paralelogramo, mas elas formam 90 graus. Beleza? E além disso, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, galera, os ângulos opostos vão ser iguais, né? Então aqui laranja, aqui laranja, aqui laranja, aqui laranja, ou seja, bissetrizes e opostos iguais. E aqui vermelho, aqui vermelho, aqui vermelho, aqui vermelho. Beleza, galera? Tranquilo? E o nosso último quadrilátero aí, o quadrado. O que é o quadrado? Ele é o quadrilátero regular. Ele é equilátero e equiângulo. Ou seja, ele é equilátero e equiângulo. Tranquilo? Ou seja, ele tem todos os lados iguais. Ele forma 90 graus. As diagonais se encontram no ponto médio porque é paralelogramo, são iguais porque é retângulo e formam 90 graus entre si porque é um losango e são bissetrizes dos ângulos internos porque também é um losango. Beleza? Então ele é losango e retângulo ao mesmo tempo. Tranquilo, galera? Então, só para finalizar, uma explanação interessante aqui. Eu tenho todos os quadriláteros. Conjunto bem grande. Opa. Só que aqui, dentro dos quadriláteros, eu tenho os trapézios. Dentro dos trapézios, eu tenho os paralelogramos. E dentro dos paralelogramos, eu tenho dois caras especiais. Eu tenho os retângulos e eu tenho os losangos. E aqui no meio, entre os losangos e os retângulos, essa interseção são os quadrados. Beleza? Então todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. E assim sucessivamente, beleza? Então aí, galera, foi um resumão de polígonos, polígonos regulares e quadriláteros. Espero que você tenha acompanhado, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por vir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.